E aí, turma, vamos voltar aqui a estudar, né? Até a aula passada, pessoal, a gente estava falando um pouco sobre herança, né? E eu até pincelei um pouco sobre polimorfismo na hora que a gente sobrescreveu uma função, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre polimorfismo e ainda falar um pouquinho sobre herança, tá? Mas a ideia de hoje é melhorar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre polimorfismo. Eu apaguei o código e só justificando por que eu apaguei, eu entendo que alguns alunos preferem que a gente não apague e vá evoluindo um código. Mas a minha ideia aqui, turma, nesse fundamento de Kotlin, não é evoluir nenhum tipo de projeto a princípio, tá? É a gente usar a aula para entender de um assunto. E daí eu fico na liberdade de apagar ou não, porque eu não quero que vocês entendam que a gente está evoluindo alguma coisa. A gente está usando, no momento ali eu crio um cenário e explico o assunto em cima de um cenário, tá? E outra justificativa, eu já peguei vários alunos que vão acompanhando a evolução de um projeto e quando está bem complicado já o projeto, o entendimento necessário, o aluno esquece alguma coisa, o projeto começa a dar erro e ele não sabe mais resolver e desmotiva, porque está muito focado na construção. O que eu digito, ele digita aí também e vai evoluindo o projeto e esquece dos fundamentos. Por isso que a minha ideia aqui é criar cenários para aquela aula e evoluir o assunto em cima de um cenário qualquer que eu vou criando aqui, tá bom? Então, por isso, vamos criar nosso cenáriozinho de hoje, tá? Ó, vou criar, qual é a ideia hoje? Vou criar uma herança e mostrar a vocês a funcionalidade do polimorfismo dentro dessa herança, tá? Existem vários tipos de polimorfismo, tá? Inclusive, não é só na herança que tem polimorfismo, mas a gente está na pegada de orientação a objeto, a gente viu herança e hoje será polimorfismo usando herança, tá bom? Bom, vamos lá. Vou criar uma Open Class, já sabem o que é Open Class, na aula passada a gente falou sobre o Open, deixar aberto para que outras classes possam estender da superclasse. Vou ainda chamar de conta bancária, eu acho que isso aqui é bem intuitivo, bancária. Não se preocupe, não vou criar um monte de atributos, apenas uma função que vai dizer o seguinte, ó. Vou até criar uma função já Open, né, porque eu vou sobrescrever, então Open Fun, que vai fazer processar pagamento. Pronto, processar pagamento. Camel case aqui, né? Cada palavrinha com letra maiúscula. E esse processar pagamento, ele vai receber um valor do tipo double. E esse valor do tipo double, ele vai só me retornar, ó, print. Vou colocar assim, pagamento processado pela conta bancária. Errei aqui. Conta bancária, eu vou passar o valor também, para a gente ver o valor aqui, o valor chegando aqui, né? Beleza, valor. Muito bem. Como é que eu vou tratar isso aqui agora? Eu vou criar uma função e vou criar aqui em cima só para ficar diferente das classes que estão aqui embaixo, tá? Vou criar uma função assim, efetuar pagamento, efetuar PGTO. Efetuar pagamento, onde eu vou receber uma conta, que esse cara aqui, essa variável é do tipo conta bancária, tudo bem? E um valor para fazer o pagamento, um valor do tipo double, tá bom? E qual é a ideia aqui? A ideia é que essa minha função, ela utilize conta, que é uma variável do tipo conta bancária, nós estudamos isso, vimos funções anônimas, vimos passando uma classe para dentro de uma função, a gente viu tudo isso aqui, tá? Em aulas passadas. Ponto, processar pagamento. Percebe agora que com o operador ponto eu consegui pegar a função aqui de baixo, né? Porque eu passei, ela recebe, aliás, uma classe aqui, ó, né? E eu consigo, com essa variável, que é um objeto ali, pegar as funções da minha classe. Beleza. E ela precisa, ó, de um valor. Vamos colocar aqui, então. O valor que eu vou passar, ó, explicitando, né? Já falamos sobre isso também. É o próprio valor que está chegando. Então, eu recebo um valor e passo esse valor aqui dentro. Beleza? Organizei o código aqui. Vamos lá. Bom, como é que eu faço para chamar uma função? Isso vocês já sabem, né? Isso aqui é só chegar a ela e falar assim, efetuar, chamar o nome da função. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, organizar esse código de novo. Beleza, efetuar pagamento. E passo o que ela precisa. Ela precisa de uma conta igual a conta, fazer uma instância aqui, ó, de conta bancária. Tá aqui, conta bancária. Vou passar exatamente o tipo igual, ó. O tipo igual. Conta bancária aqui é esse tipo, estou passando isso para ele. Beleza, e um valor. Ela quer um valor também, vou dizer, passa 500 aqui, 500 alguma coisa, $500. Tudo bem? Vamos executar para a gente ver o que acontece? Deixa eu executar esse cara aqui, ver se eu não errei nada.
Beleza? Ó, pagamento processado pela conta bancária. Percebe que eu chamei uma função e a função chamou a minha classe aqui e executou quem? Ó, pagamento processado pela conta bancária. Beleza. Até agora não tem polimorfismo nem herança. Esse aqui é o nosso cenário, tá? Pois bem, vamos lá. Vou criar uma nova classe aqui. Não é mais open, tá? Não pode ser mais open. E essa classe aqui, cara, errei aqui, foi mal. Não é outra função não que eu quero não, tá? É outra classe. Deixa eu fazer assim, ó, turma. Deixa eu colocar tudo inline aqui, porque facilita minha vida também aqui, tá? Vou duplicar essa linha, ó, e vou colocar aqui conta bancária, conta corrente. Conta corrente. Conta corrente vai ser filha de conta bancária. Tudo bem? Vamos lá primeiro um problema aqui, ó. Se eu passar agora conta corrente, será que resolve isso aqui? Vamos lá. Vou passar conta corrente nessa função. Se ela espera alguma coisa, vamos lá. Conta corrente. Opa, já deu erro. Deu erro, turma, porque o objeto que eu estou passando aqui, a classe que eu estou passando, o tipo dessa variável é conta bancária. É do tipo de uma classe, ó. E agora eu tentei passar o tipo de outra classe, conta corrente. Elas não são iguais, tá? Não são iguais. Porém, na herança, já facilita para mim, ó. Vou dizer que essa classe conta corrente, ela vai herdar tudo que tem em conta bancária. Abre e fecha esse carinha aqui. E essa função aqui, não é open, né? Open é só da classe, da superclasse, aqui também não é open, tá? Senão não vai funcionar. Essa função aqui, ela é uma override. Aqui começa a questão do polimorfismo, tá? Ou seja, polimorfismo vai ser usar a mesma função com comportamentos diferentes. Se olhar para cá, você vai dizer, mas está com o mesmo comportamento, imprimir. Tá, vou mudar o comportamento agora, ó. Vou colocar conta corrente. Mas isso mudou o comportamento? Sim. Para ser o mesmo comportamento, turma, tem que ser fiel. Tem que ser exatamente a mesma coisa. Se você mudou uma vírgula, o resultado vai ser diferente. Concordam comigo? Então, o comportamento não está dizendo que é apenas as funções que ela faz, mas sim como ela faz cada coisa. Essa função de imprimir, ele tem um texto. Essa função imprimir, já tem outro texto. Então, eu mudei sim o comportamento, tá bom? Então, isso é override. Isso é polimorfismo. E a gente mostra esse polimorfismo de herança através da palavrinha reservada override, ou seja, sobrescrita. Eu vou sobrescrever esse método com outro comportamento. Tudo bem? Beleza. Agora percebam o seguinte, ó. Conta corrente já não deu mais erro, né? Eu não mudei nada na minha função e essa é a ideia, tá? Não mudei nada na minha função. Passei conta corrente e ele já entendeu. Não é conta bancária, porém, conta corrente dentro dela, né? Ela estendeu de conta bancária. Então, em memória, também tem tudo de conta bancária. E aí ele deixa fazer. Se eu rodar a aplicação agora, percebam que o comportamento do print será diferente, ó. Processado pela conta corrente, porque eu fiz um novo comportamento aqui. Vou duplicar essa linha aqui, turma, para vocês entenderem que passo a passo, ó. E vou colocar conta bancária. Tá vendo? Conta bancária aqui, conta corrente. Vou fazer outra logo, para a gente fazer 3 modelos aqui. Vou duplicar tudo isso aqui e vou dizer agora que conta poupança. Conta poupança, tá? Também estende de conta bancária e eu vou mudar o comportamento só para dizer aqui, ó, conta poupança, poupança, beleza? Bom, posso fazer novamente a mesma chamada da mesma função e agora passando uma conta poupança. Percebe que não muda nada? Eu deixei uma coisa bem abstrata aqui. Essa função aqui independe de quem está de fato dando um comportamento para a função processar pagamento aqui, ó. Não interessa para a função pagamento quem vai processar, porque quando eu chamo efetuar o pagamento, eu digo, ó, efetue o pagamento usando conta bancária, usando conta corrente, usando conta poupança, e não tem problema, porque existe uma hierarquia entre elas e as filhas têm que ter o mesmo comportamento da mãe ou da superclasse. Então, se eu rodar essa aplicação agora, nós vamos ter 3 mensagens, né, pagamento processado com sucesso aqui, um pela conta bancária, um pela conta corrente e outro pela conta poupança. Entendem então agora a ideia do que é uma hierarquia, a função de uma hierarquia, né? E ao mesmo tempo a função de um polimorfismo? Então imagine que não seja um print, seja todo um processo quando é feito através de conta bancária. Talvez nem existisse conta bancária. Falamos também sobre abstract class, né?
Podia dizer, mas conta bancária é abstract. Tudo bem, ela é abstract, não muda nada no meu projeto, porém, eu não posso mais passar para conta uma classe abstrata, porque ela não tem instância dela, ela não tem como funcionar. Essa função aqui, ó, não deveria nem estar desse jeito. Eu poderia dizer aqui, ó, que seria abstract também, para que essa função, turma, não tivesse implementação, tá? Abstract class não pode ter implementação. Isso aqui também não vai poder mais existir. E agora eu tenho uma classe abstrata onde apenas as contas filhas, conta corrente e conta poupança, pode se utilizar de uma função que é efetuar pagamento. Eu espero que não tenha ficado tão complexo, tá? Porque isso aqui são coisas que a gente vem falando já há 3, 4 aulas, tá? A questão da herança e tudo mais. Falamos sobre abstract. E agora eu dei um exemplo real de quando não deve usar o open, simplesmente um abstract, para poder evitar que a própria conta bancária, que é uma generalização, que não deveria existir uma conta bancária se ela não for obrigatoriamente conta corrente, ou conta poupança, ou conta pagamento, ou conta salário, né? Então eu posso garantir que ela vai ter esse cara aqui, porque na hora que eu dou abstract, as classes filhas têm que implementar, e quando eu chamo a conta bancária, ele vai pegar o quê? A implementação. Nesse momento ele pegou a implementação de conta corrente, nesse momento ele pegou a implementação de conta poupança. Beleza? Então vamos continuar na próxima aula, tá bom? Forte abraço e até já já.